Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos começando mais uma mensagem do Alimento Diário, da série Os Ministros da Nova Aliança, que tem um título A Igreja dos Primogênitos. Vamos compartilhar hoje esse alimento diário, meus irmãos e irmãs, a mensagem número 2. A mensagem número 2, que são os ministros da Nova Aliança. Irmãos, vamos começar lendo a Bíblia em Mateus, no capítulo 19, a partir do verso 27. Fala assim, né? Então lhes falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Agora vamos ler Marcos, capítulo 10, a partir do verso 28. Marcos, capítulo 10, a partir do verso 28. Abra sua Bíblia em casa que nós vamos ler todos nós juntos. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente um cêntuplo de casas, irmãos e irmãs, mãe, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Irmãos, meu nome é Alexandro, o irmão Sandro, conhecido aqui em Vitória da Conquista. E essa mensagem, irmãos, vem mostrar para nós como é um ministro da Nova Aliança. E como também nos tornarmos ministros da Nova Aliança. Aqui, o Senhor mostra nessas duas passagens que nós temos que deixar tudo e seguir o Senhor. E aqui ele fala até em deixar pai, mãe, casa, bens e seguir ao nosso Senhor. Este deixar, no grego, ele significa afieme, que significa ter um desvio, ou também você desistir de algo e seguir outra coisa. E nós, no nosso dia a dia, nós temos que tomar essas decisões de entregar a nossa vida ao Senhor. Um dia nós entregamos nossa vida ao Senhor, quando nós somos salvos, nós deixamos tudo, deixamos o mundo, deixamos muitas vezes a amizade que tínhamos no mundo para seguirmos ao nosso Senhor. Outra passagem muito interessante, essa palavra aqui, deixar, significa afieme. Vamos ler também Lucas, capítulo 18, para termos uma impressão mais forte do que significa deixar tudo e seguir ao Senhor. Capítulo 18 de Lucas, a partir do verso 24. Vou ler para os irmãos. Fala: e Jesus, vendo assim, triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Então aqui fala que nós receberemos hoje o cêntuplo se nós abandonarmos, ou seja, a nossa vida, o nosso futuro, e seguirmos ao Senhor. O que quer dizer com isso, irmão? Quer dizer que tem que estar em pauta aqui
a prioridade, a primazia a quem nós damos na nossa vida. Damos primazia ao nosso trabalho, damos primazia à nossa família, ou damos primazia ao Senhor. Então aqui mostra também essa palavra, tem uma palavra muito rica também que mostra em Lucas capítulo 14, vou ler aqui para os irmãos, a partir do verso 26, que diz: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai. A palavra aborrecer aqui, ela é uma palavra no grego que significa misel. Na verdade, não é aborrecer, é mais forte ainda, é odiar. Você odiar, é detestar. Imagina aí que coisa. Você vai detestar seu pai, vai detestar sua mãe, a sua mulher, seus filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida. Se você não detestar, não odiar seu pai, sua mãe, seus filhos, irmãos ou irmãs, e até a sua própria vida humana, você não pode ser discípulo do Senhor. Isso que a Bíblia está dizendo aqui. O verso 27 fala: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Agora o versículo 33 fala: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A palavra que renuncia significa afastar de alguém. Então aqui no grego é apostassomai. Então você se afastar, você desistir. Então tem 3 verbos, transitivo direto, que a gente vê que mostra algo muito forte. E qual é o nosso desejo nessa noite? O que nós queremos nessa noite? Nessa noite queremos servir ao Senhor, nos entregar ao Senhor, ser pelo Senhor, todo o nosso ser. Aqui não quer dizer que você vai odiar sua mãe, odiar seu pai, mas que você vai amar o Senhor em primeiro lugar. Dar prioridade ao Senhor na sua vida. Ou seja, o Senhor é tudo para você, se entregar ao Senhor. Na minha experiência, eu fui salvo em 1988 e eu me entreguei totalmente o meu ser ao Senhor. Em 1989, vim reunir junto com os irmãos e algo que uma reunião me marcou muito na minha vida, tocou muito a minha vida, que foi uma reunião onde 2 irmãos aqui em Vitória da Conquista, nosso irmão César e nosso irmão William, eles foram separados para o Senhor para serem tempo integrais. Isso ali me tocou muito, muito jovem, adolescente. E meu desejo na vida da igreja, vendo aqueles irmãos como modelo, deixando tudo, nosso irmão César, né, que trabalhava no supermercado, tinha muito lucro, vendo ele deixando todo o seu futuro, toda a sua carreira, para seguir totalmente ao Senhor e ser totalmente pela obra do Senhor aqui nessa terra. Isso ali me marcou muito na minha vida, me tocou muito. E ali eu queria ser também, eu queria ser um tempo integral. Meu desejo era ser tempo integral junto com os irmãos. Não queria mais nada na vida da igreja do que ser tempo integral, ser totalmente pelo Senhor. Né? Mas aí o tempo passa, né, irmãos? O tempo passa e graças ao Senhor, esses irmãos me ajudaram muito. Eu fiz parte do treinamento junto com esses irmãos de tempo integral, fiquei lá 2 semanas, enquanto esses irmãos ficaram 2 meses. Para mim ali foi um marco na minha vida, nunca esqueço dessa reunião. Dessa reunião de 2007, marcou a minha vida. Então no meu coração, o meu desejo era ser como esses irmãos, ou seja, ser totalmente entregue a minha vida ao Senhor, no meu tempo. Mas aí o Senhor, como vocês sabem, uma pessoa tão pobre, o que eles buscam muitas vezes, a pessoa que não tem muita esperança nessa vida em relação às riquezas, a gente buscava ser um dia um jogador de futebol. A gente aprendeu a ser jogador de futebol. E ali de manhã, tarde e noite, nós brincávamos de bola com o objetivo de um dia ser um profissional. Mas quando eu me converti, em 1988, aos 15 anos de idade, o Senhor mudou o meu rumo. Futebol foi aquela coisa, aquela vontade imensa de ser jogador foi diminuindo. E graças ao Senhor, por meio da sua palavra e por meio dos escritos do nosso irmão Lewis, Estudo Vida, li ali o Estudo Vida de Gênesis, e aquele Estudo Vida de Gênesis me encorajou muito a estudar. Eu, sem nenhuma capacidade, sem muitos dons de o que fazer, nenhuma aptidão, eu sabia que eu só tinha uma aptidão, que era jogar futebol, mas aptidão para estudar não tinha nenhuma. Mas a Bíblia mudou
a minha história. A Bíblia mudou o meu rumo. E graças ao Senhor, pela misericórdia do Senhor, o Senhor me capacitou e eu fui fazer universidade, o Senhor me colocou na universidade com a ajuda dos irmãos, com a cooperação dos irmãos. Mas o meu coração sempre foi em ser totalmente pelo Senhor. Desmontei a ideia, eu entrei na universidade em 1993. E um semestre, um irmão lá de São Carlos, eu estava na cidade de São Carlos, onde eu estava estudando, ele me deu a oportunidade de servir ao Senhor ali na livraria chamada Árvore da Vida. E fiquei ali 6 meses servindo ao Senhor em tempo integral. Graças ao Senhor, meu coração era para a obra do Senhor, era para o plano do Senhor, é para o propósito do Senhor. Que você também possa ir em sua casa ser tocado por isso, em ter a prioridade, a primazia do Senhor em sua vida. Em primeiro lugar, é o nosso Senhor. Mas, irmãos, isso é muito difícil, muitas vezes, a gente tomar algumas decisões de deixar, de renunciar à nossa riqueza, os nossos bens materiais e servir ao Senhor. Esses irmãos são modelos e exemplo para nós, que eles deixaram tudo e seguiram ao Senhor. Irmãos, e para sermos ministros, o primeiro ponto é esse. Temos que renunciar, deixar as coisas, até aborrecer. Eu mesmo, quando me converti, minha mãe ficou um pouco aborrecida comigo. Não gostava que eu ia muito nas reuniões de crente. Ela me deu 2 semanas apenas para estar ali nesse grupo e que eu iria desistir. Mas o Senhor foi fiel e eu também fui fiel ao Senhor, permaneci perseverando na palavra, na oração, e graças ao Senhor, minha mãe depois ela se converteu, aceitou o Senhor por causa do meu testemunho. E eu sei que você em sua casa também você tem um ótimo testemunho, na qual as pessoas irão ver você expressando o Senhor, manifestando o Senhor no seu dia a dia, na sua casa, na sua família e onde você estiver. Agora vamos ver um outro aspecto, outra característica de um ministro do Novo Testamento. Esse ministro da Nova Aliança. Vamos ler João, capítulo 5, o verso 39 e o 40. João, capítulo 5, verso 39 e 40. Fala, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Aqui mostra que os judeus, eles examinavam as Escrituras, os fariseus, os escribas, gostavam de examinar a palavra de Deus. Muito bom, irmãos, nós todos temos que examinar a Escritura, inquirir, perguntar, pesquisar as Escrituras, mas não basta apenas ficar no conhecimento. O conhecimento tem um significado do latim aí, chamado gnosco, quer dizer, algo exterior. Mas o conhecimento, ele também precisa ser algo que penetre no nosso ser orgânico. Não basta apenas ir à Bíblia e só obter o conhecimento. Quando vamos à Bíblia, temos que encontrar o nosso Senhor. Fala, não quereis vir a mim para terdes vida. Então, a Bíblia e o Senhor tem que se tornar um só. E isso tem que entrar em nós, tem que se tornar realidade em nós. Consequentemente, isso se torna vida em nós. Não devemos ir à Bíblia apenas para estudá-la, para questioná-la, mas devemos ir à Bíblia para encontrar o Senhor, para entrarmos na intimidade com o nosso Senhor. Vamos ler agora também em 1 Coríntios, capítulo 1, ou capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 9. 1 Coríntios 2, a partir do verso 9. Fala, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, nem olhos viram. Os olhos têm uma dimensão da sua percepção de ver, mas nem olhos viram. Os ouvidos são mais amplos na sua percepção de ouvir do que os olhos, de você ter essa percepção em seu ser, nos seus 5 sentidos. Mas ainda, algo mais limitado do que os olhos, do que os ouvidos, é o nosso coração. Mas esse coração, ele pode compreender ou não a pessoa do Senhor. E aqui mostra que não. Mas aqueles que amam ao Senhor, pode aprofundar, pode entrar na profundeza do ser de Deus. Irmãos,
hoje nós vivemos numa esfera cartesiana, ou seja, nós vivemos em coordenadas aqui cartesianas, coordenadas chamadas de Descartes. Nós vivemos em um mundo em 3 dimensões. Mas quando você volta ao Espírito, quando você ama o Senhor, você sai dessas 3 dimensões, sai da lógica, sai da razão, e você entra em uma nova dimensão. Irmãos, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que sair da esfera da mente, da esfera cartesiana, da esfera da lógica e entrarmos na esfera do Espírito. A esfera do Espírito sai dessas 3 dimensões, nos conduz para onde Deus está. É isso que nós temos que entrar dia a dia, ou seja, entrar em Deus, desfrutar de Deus, porque Deus é Espírito. A Bíblia fala que Deus é Espírito. Em João 4, 24, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e realidade. Olha só o versículo 10, fala, mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Você quer conhecer a Deus, a pessoa de Deus? Você quer ter intimidade com Deus? Deus nolo revelou pelo Espírito. O Espírito onde está hoje, esse Espírito hoje está dentro do nosso Espírito. Então nós temos que sair da dimensão da nossa mente, não ficar apenas na esfera cartesiana, na esfera da lógica, e temos que entrar no Espírito. Temos que criar o ambiente do Espírito, a esfera do Espírito. Então esse é outro ponto de um ministro do Novo Testamento. O ministro neotestamentário, ele vive no Espírito, ele anda no Espírito. Agora vamos ver outra característica desse ministro do Novo Testamento. Está em Lucas, capítulo 12. Vamos lá, Lucas, capítulo 12, a partir do verso 31. Fala, buscai antes de todo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Aqui mostra que o ministro do Novo Testamento, ele faz parte de um pequenino rebanho. Na verdade, irmão, nós somos pequenos, nós somos pequeninos, mas o Senhor é grande em nós. Ou seja, tem quantidade, sem comparar aos grandes grupos religiosos que há nessa terra, aqui no Brasil, somos pequenos. Mas o importante é que somos membros desse pequenino rebanho, somos ovelhas desse pequenino rebanho. E aqui algo mostra que um ministro, ele não deve ficar ansioso, na ansiedade, no estresse da vida, ele tem que sair de toda essa esfera mundana, essa esfera do dia a dia, que nos ocasiona problemas, muitas vezes, mentais, estressantes. A esfera do Espírito nos tira de tudo isso, irmãos, e nos leva até a realidade da vida da igreja. A vida da igreja hoje é esse pequenino rebanho. Certo? Vamos ainda ver aqui Lucas, capítulo 22. O que tem nesse pequenino rebanho? Vamos ver aqui em Lucas, capítulo 22, a partir do verso 24. Fala, suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Nesse pequenino rebanho, nós temos membros do corpo de Cristo, servos do Senhor, ministros do Novo Testamento. Mas aqui, entre os discípulos do Senhor, eles começaram uma discussão e eles perguntaram, quem é o maior? Quem seria o maior entre eles? Ou seja, quem é o maior? O maior, o Senhor responde, quem é o maior? Você quer ser o maior na vida da igreja? Você quer ser o maior na sua profissão, no seu trabalho? Aí o versículo 25 fala assim, mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então aqui o Senhor mostra que o maior tem que ser aquele que serve.
O Senhor, ele veio para servir. O Senhor, sendo o nosso Senhor, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aqui nessa terra, ele veio para servir. Certo? E uma passagem que mostra como o Senhor, em sua virtude humana, em sua manifestação do que ele é, ele mostra como nós temos que, nosso relacionamento tem que ser nesse pequenino rebanho, ou seja, na vida da igreja, nosso relacionamento entre os irmãos. E isso está em João, capítulo 13. Os irmãos conhecem bem essa passagem que fala sobre lavar os pés. Então ali, o capítulo 13, nós sabemos aqui que o capítulo 13 de João é muito, muito rico e muito profundo. E mostra aqui que o traidor, ele se manifesta. E quando ele se manifesta, ele sai do meio dos discípulos e ali só ficam 11 discípulos. Aí a gente pode ler aqui, a partir do verso 1, fala: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Essa aqui tem uma passagem muito significativa, esse versículo 4, que o Senhor tirou a sua vestimenta de cima, ou seja, o Senhor, ele não expressou a sua virtude, na qual ele tinha dentro, inserida em seu ser, intrínseca a seu ser. Ele se despiu das suas virtudes como uma expressão. E aí ele tomou uma toalha e cingiu-se. Isso é um sinal de humildade. O Senhor, na sua humanidade, ele se revestiu de humildade. E o que aconteceu aqui, irmãos? Fala, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: que eu faço, não sabes agora. Compreendo-las as depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: nem todos estáis limpos. Aqui, irmãos, tinha uma prática entre os judeus, quando pessoas eram convidadas naquela época para cear na casa de outros, os convidados, ali tinham servos e servas que tinham que lavar os pés desses convidados, porque naquele tempo não havia calçamento, né? Naquele tempo as vias eram empoeiradas. E o pé ficava totalmente empoeirados, porque eles tinham contato com... Eles não tinham esse tênis bonito que nós temos hoje, né? Esses tênis todo moderno. Então eles tinham, na verdade, sandálias. Quando entrava na casa, quem tinha que lavar os pés dos convidados eram os servos e as servas. Né? Ou seja, o menor lavava os pés daqueles que eram considerados maior. E também os pés, ali na posição que eles ficavam diante da mesa, os pés ficavam direto em posição assim, próximo da mesa e próximo também às narinas, né, ao nariz. Então, se não lavasse os pés, ficaria com um cheiro, um odor muito forte. Então, tinham que lavar os pés para ter a comunhão entre eles ali na mesa. E o que o Senhor fez? O Senhor lavou os pés dos discípulos. Irmãos, o que nós fazemos hoje em nossa vida cristã, na vida da igreja? Nós lavamos os pés dos irmãos. Quer dizer, os irmãos têm contato aí com o mundo, no seu trabalho, na sua família, mas quando chega nas reuniões, muitas vezes estamos sujos, estamos impuros. Não precisa lavar todo o corpo, porque o nosso corpo todo já foi lavado pelo sangue de Cristo, mas os pés precisam da água da palavra. Essa palavra ela precisa jorrar fortemente para lavar os nossos pés. Aí nós somos purificados. Então, irmão, sem o lavar os pés, sem nossos pés estarem limpos, isso impede a nossa comunhão uns com os outros. Ou seja, as impurezas do mundo, o dia a dia, nós somos contaminados pelas impurezas que o mundo nos oferece. Mas na comunhão com os irmãos, nossos pés são limpos. Isso o Senhor mostrou um sinal de humildade. Ele sendo maior,
O Senhor, sendo o maior, se tornou ali o menor, lavando os pés dos discípulos. Que coisa maravilhosa. Isso tem que ser um exemplo para nós. Nós temos que ser praticantes de tal palavra. Isso é algo maravilhoso. Então, uma prática que nós temos que ter na vida da igreja, essa é a prática, para mim, é a maior de todas, que é servirmos aos irmãos. E o servir aos irmãos leva-nos a suprir os irmãos com vida, a lavar os pés dos irmãos. E isso tem que acontecer conosco. Nós não podemos ser o maior. Né? Hoje no mundo, as pessoas querem ser maior. Nas suas profissões, há uma competição muito grande. Então, cada um quer ser maior do que o outro. E isso acontece no mundo. Mas e na vida da igreja? Como tem que ser a nossa atitude em relação à palavra de Deus que nós ouvimos? Então, irmãos, essa é outra característica de um ministro do Novo Testamento. Como é que ele reage em relação à palavra de Deus, quando a palavra de Deus ela é falada, ela é uma palavra falada, também é uma palavra escrita. Como nós recebemos tal palavra? Vamos ver, para a gente ter uma forte impressão sobre isso, 2 Pedro, capítulo 1, o verso 19. Então, 2 Pedro, capítulo 1, leia aí em sua casa. Vamos desfrutar juntos. O verso 19 fala: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Aqui tem uma metáfora, né? É que ele fala: o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Ao longo da história da igreja, irmão, o Senhor sempre nos mostrou e desvendou, tirou todo o véu com respeito à sua palavra fundamental, a palavra da verdade. E graças ao Senhor, por meio de muitos irmãos, desde os irmãos unidos, passando pelo nosso irmão Watmani, Whitney Lee, nosso irmão Dong, e hoje através de nossos irmãos, nós temos um fundamento forte em relação à palavra, às verdades. E nós temos que ler a Bíblia para sermos fundamentados, lermos os livros para não sermos enganados. Livros que falam sobre os fundamentos da palavra. A Editora da Vida sempre lança livros que falam desses fundamentos da palavra. Mas aqui fala de uma palavra de profecia, a palavra profética. E essa palavra profética tem que ser para nós, para o nosso dia a dia, para o nosso viver diário, nós temos que ser obedientes a tal palavra. Essa palavra ela vai ser como uma candeia, como ela transmite luz, ou seja, uma luz que brilha quando nós estamos em trevas. Então você imagina, dia a dia, situação de trevas, tenebrosa, um dia tenebroso. Qual a luz que vai brilhar em nosso ser? Por meio da palavra profética. Então essa luz vai brilhando de tal maneira que um dia vai ficar tão claro, né? Ele vai clarear, como diz aqui, e a estrela da alva, olha que interessante, nasça em vosso coração, até o dia se tornar totalmente sem trevas. Que dia será esse? O dia que nós entraremos para reinar com Cristo no reino milenar. Então essa palavra nós temos que absorvê-la, assimilá-la, ela tem que entrar em nosso ser e se tornar realidade em nós. Como diz em Romanos 10, versículo 17, fala: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Então, o primeiro ponto, nós não temos que rejeitar tal palavra, nós temos que aceitá-la por meio de ouvirmos. E depois que ela passa pelos nossos ouvidos, vai até a nossa mente, vai ao nosso coração e pode chegar até o nosso espírito. O problema maior, muitas vezes, passa pelo nosso ouvido, vai pela nossa mente e o nosso coração, que também a mente faz parte do coração, como a consciência também, acaba ocasionando problema. Nosso coração está impuro, temos muitas impurezas, e essa palavra não é trabalhada em nós, não é assimilada em nosso ser, não é absorvida em nosso ser, não é constituída em nosso ser. Então, irmãos, primeiro ponto, o ministro do Novo Testamento, ele tem que exercer uma função. Que função é essa? De falar a palavra de Deus, falar a palavra profética, ser fundamentado na verdade, para que nós não sejamos ludibriados, enganados. Então vamos ver o ofício do ministro do Novo Testamento. Qual é a função desse ministro? Vamos ver Deuteronômio, lá no Velho Testamento, Deuteronômio, capítulo 18, o verso 15. Fala assim, ó:
O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, semelhante a mim, e a ele ouvirá. Então aqui, lembrando que o Deuteronômio está dentro da lei mosaica, né? Dentro da lei de Moisés, enunciada por Moisés. Mas aqui ele fala de um profeta que irá surgir no meio do povo de Israel. Que profeta é esse, irmão? Que profecia foi essa? Estava falando de quem? Do nosso Senhor Jesus. Esse é o nosso primeiro-ministro, o nosso Senhor Jesus. O versículo 18 fala assim: suscitar-lhe-eis um profeta no meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e eles lhe falará tudo que eu lhe ordenar. E todo aquele que não ouvir as minhas palavras, ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Aqui mostra que o profeta Jesus, o nosso Senhor Jesus, que veio à terra, e essa é uma coisa fantástica, né? Deus escolheu o homem para cumprir o seu propósito. Ou seja, esse Deus, ele mesmo veio na terra como homem, houve a encarnação, ele escolheu, é uma loucura, acho que Deus assim é um tanto quanto teimoso, né? A gente pode dizer. Porque como é que Deus escolhe o homem para cumprir o seu plano? Deus não faz nada por meio do que é encarnado, ou seja, o homem. O homem falhou, o homem caiu, o homem pecou, o homem se rebelou, mas mesmo assim Deus não desiste do homem. Por isso que o Senhor fala: posso contar com você? O Senhor quer contar com todos nós para cumprir o seu plano, a sua vontade nessa terra. Vamos ver que profeta era esse, que tipo de profeta era o nosso Senhor Jesus. Vamos ler lá João, voltar agora para o Evangelho de João. Irmão, João, nós só compreenderemos João no Espírito. Se você anda na carne, anda no seu ser natural, dificilmente você vai entrar na profundidade, como nós temos visto no capítulo 13, 14, 15, 16, 17, a profundidade do livro de João. Quão rico, quão profundo, o Senhor precisa... Não é a questão do conhecimento. O conhecimento do livro de João podemos ter, mas a profundidade do que o Senhor quer nos falar, da sua economia, do seu propósito, como os irmãos têm falado a nós, é muito profundo, muito rico. João 5, o verso 36. Vamos ler todos nós? Fala: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essa que eu faço, testemunham a meu respeito de que meu Pai me enviou. Verso 46. Porque se de fato cresces em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Então lá o que Moisés estava falando em Deuteronômio 18, estava falando do Senhor Jesus. E aqui, vocês sabem, os fariseus, os escribas não criam, os judeus não criam nesse, que realmente Moisés estava falando de Jesus. Isso é só por meio de revelação, só por meio do Espírito. E aqui também mostra algo. O Senhor fazia uma vontade. O Senhor falava uma palavra. Ele como profeta. Irmão, você como ministro do Senhor, você tem que profetizar. Profetizar é falar por Deus, introduzir Deus nas pessoas, falar Deus para dentro do ser das pessoas. E isso que o Senhor fala. Mas falar o quê? Falar Deus, falar a palavra de Deus, não falar sobre si mesmo, não falar sobre a sua pessoa, não falar a palavra que vem de você, mas falar a palavra fundamentada na verdade, a palavra de profecia. Então vamos ver, continuar lendo João 7, 16, para termos uma impressão mais forte com respeito. O Senhor como profeta, qual é a vontade que o Senhor seguia? A sua própria vontade ou a vontade de Deus? Então, João 7, o verso 16. Respondeu Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, este é verdadeiro e dele não há injustiça. Então Jesus, tem uma coisa aqui muito interessante, Jesus não falava por si mesmo, o ensinamento não era dele. E outra coisa, ele não buscava a sua própria glória. Aquele que busca a sua própria glória, aquele que fala por si mesmo. E Jesus não era assim. Ele fazia a vontade do Pai. Vamos voltar para o capítulo 5, verso 19.
Fala, então lhe falou Jesus, em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vim fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. O verso 30 fala, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque eu ouço julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Então, outra passagem muito rica é João 6, o verso 38 e 39. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Então, o que mostra? Jesus não ensinava de si mesmo. Jesus não falava por si mesmo. Jesus não fazia a sua própria vontade. Ou seja, Jesus fazia a vontade de Deus. Vamos ler outro versículo em João, capítulo 17, o verso 8. Fala assim, porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me deste, e elas a receberam e verdadeiramente conheceram que sai de ti e creram que tu me enviaste. Porque nós cremos que a palavra de Deus, saída de Jesus, veio do Pai. Isso nós cremos. Então, irmãos, nesse mundo na qual nós vivemos, as pessoas buscam fama, buscam sucesso, até no mundo religioso, um mundo midiático religioso. As pessoas têm buscado sucesso, fama, quem é o maior, quem produz mais fruto, quem tem mais quantidade de cristão, que faz mais milagres. Mas aqui mostra algo distinto. O Senhor, Ele não fazia a sua vontade. Na igreja, irmãos, nós não buscamos posição. Na igreja nós não buscamos fama. Na igreja nós não temos que buscar sucesso. Se nós buscamos sucesso, fama, isso é um grande equívoco. Nós temos que eliminar isso do nosso ser. Nós temos que ser servos uns dos outros. E o Senhor, Ele foi obediente. Por isso que Ele era servo. Vamos ler lá Hebreus também, né, para a gente ver sobre isso. Hebreus capítulo 5, o verso 8, fala, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então o Senhor obedeceu. Hoje é tempo de crer e também tempo de obedecer, tempo de confiar no Senhor. Temos que ser simples, seguindo ao Senhor, seguindo o seu propósito, seguindo a sua economia, obedecendo a sua palavra hoje, não falando algo que venha de nós mesmos, que surja de nós mesmos. E é isso para mim me toca muito. Muitas reuniões, já fiz parte de muitas reuniões desde 1988, né, o Senhor me converteu, mas tem reuniões, muitas reuniões que tocam o nosso ser. Em 2006 ou 2007 tive uma reunião aqui, num domingo, foi um grande avivamento para mim, que eu vi ali todos os irmãos compartilhando, falando pelo Senhor. Aquele partir do pão foi marcante em minha vida. Eu vejo hoje, irmãos, aqui na vida da igreja, graças ao Senhor, nós temos irmãos que são ministros do Novo Testamento. Temos ou não temos? Claro que temos. O nosso irmão César, né, para exaltar o irmão, mas é um irmão que negou a si mesmo, toma a sua cruz, tem maturidade. Também vejo um modelo para mim como o nosso irmão Fred, né, que passou por muito sofrimento, muitas tribulações, mas também serve ao Senhor, é pelo Senhor. Esses irmãos, graças ao Senhor, são irmãos que nos encorajam dia a dia, nos fortalecem por meio da palavra de Deus, mas que não busca fama, que não busca sucesso, que não busca posição na vida da igreja. Né? Nosso irmão Fred, tão simples, né? Que o nosso irmão é na vida da igreja? É irmão nosso em Cristo, um exemplo para nós também, um modelo para nós, graças ao Senhor. Irmãos, e outro exemplo na Bíblia que mostra como ministro do Novo Testamento é o exemplo de Pedro. Eita, Pedro é o grande exemplo para nós, é Pedro. Você imagina aí, Pedrão, hein? Precipitado, impulsivo, falava rápido, decidia as coisas rapidamente. Eu vejo aquela passagem de Mateus 16, ali quando o Senhor revela para ele, né, que ele era, tu és Pedro, né, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno ou do Hades não prevalecerão contra ela.
Ali o Senhor mostra a maneira de edificar a igreja, o caminho para a edificação da igreja, que seria a sua morte e ressurreição. Mas aí o Senhor mostrou esse caminho, que ele iria morrer, iria ir para Jerusalém e morrer. Ali, em Cesareia de Filipe, Pedro manifesta o seu ser natural, falando: Senhor, isso não acontecerá contigo. De jeito nenhum. O que o Senhor falou para Pedro? Arreda de mim, Satanás. Pois não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Cogitar, pensar, pensamento, opinião, conceito humano, foi manifestado ali de Pedro. Ou seja, ele se tornou um com Satanás na sua mente, na sua opinião, no seu pensamento em relação ao caminho para edificar a igreja. Qual é o caminho para edificar a igreja, irmão? É não ser como Pedro ali, ou seja, não ser como Barro, um Simão Barjonas, que é pensar, dar sua opinião de acordo com o seu ego. O ego é o que corporifica a vida da alma, a nossa alma. Mas sermos o quê? Tomarmos a nossa cruz, subjetivamente, aquela cruz de Cristo, que opera em nós. Ou seja, a vida da igreja é isso. Esses irmãos que se tornaram tempo integral, que são pelo Senhor. O que eles tiveram em sua vida como efeito? O operar mortificador da cruz de Cristo. O resultado foi: morreram para o mundo, morreram para si mesmo, morreram para um futuro promissor e seguiram totalmente, em todo o seu ser, em toda a sua plenitude, ao Senhor. E esse Pedro, ali ele manifestou seu ser natural. Ele foi um com Satanás. Que coisa, hein? Outra passagem, em Mateus 17, nós vemos ali o Senhor no Monte da Transfiguração, da qual ele se transfigura, o Senhor brilha, mostrando ali como será ele será no seu reino, a glória do seu reino. Aí Pedro, de repente, aparece ali Moisés e Elias, e ele manda erguer 3 tendas, uma para Moisés, outra para o Senhor, outra para Elias. Mas não é manifestação do seu ser natural. Mas ali, nós temos que ver que o único que está no nível superior a todos, está acima dos profetas do Velho Testamento, está acima da lei do Velho Testamento, é o nosso Senhor Jesus. A ele ouvi. Esse é meu filho amado, em quem me comprazo, como o Pai diz ali do céu, a ele ouvi. Nós temos que centralizar todo o nosso ser no Senhor. Outra passagem que mostra que Pedro manifestou seu ser natural, sua rapidez em falar, em responder, foi ali quando perguntaram para ele se o mestre dele pagava um imposto de 2 dracmas, aquele imposto para o templo. Pedro: sim, o Senhor paga. Ele foi precipitado no seu falar. Aí o Senhor mostrou que, na verdade, quem paga tributo a César são os estranhos e não os filhos. Então, como filho de Deus, ele estava isento de pagar o imposto das 2 dracmas ao templo. Mas mesmo assim o Senhor mostrou uma lição para Pedro, ou seja, ele teria que pescar. O primeiro peixe ali, Deus foi misericordioso com ele, você imagina. O primeiro peixe, imagine se fosse falar o segundo e terceiro peixe. O Senhor falou: o primeiro peixe que ele pescar, ali estaria dentro daquele peixe uma estátua, que ele iria pagar o imposto para o Senhor e para ele mesmo. Uma estátua corresponde a 4 dracmas. O imposto era 2 dracmas, seria 2 para o Senhor e 2 para Pedro. Outra passagem que mostra, Pedro, quando o Senhor, ali antes, o Senhor estava sendo julgado no Sinédrio. O que aconteceu, irmãos? O Senhor não negou. Quantas vezes Pedro negou ao Senhor? Foi uma. E aí você fala: poxa, eu nego o Senhor uma vez ao dia. Pedro, no mesmo dia, negou o Senhor 3 vezes antes do galo cantar. E ali tem uma passagem que é tocante. Eu vou ler aqui para os irmãos, Lucas, capítulo 22, desculpa. Lucas, capítulo 22, a partir do verso 61 e 62, fala: então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então, o Senhor fixou os olhos em Pedro. Que coisa maravilhosa, né? O Senhor voltou para Pedro quando ele negou pela 3ª vez. E ali ele saiu, se retirou e chorou amargamente. Quantas vezes nós negamos ao Senhor? Quantas vezes nós somos assim? E aí, Pedro, provavelmente, depois da morte do Senhor, ele desanimou, Chegou em João 21, no verso 3, os irmãos lá falam, ele falou: eu vou pescar. Então ele levou os outros discípulos também, ali já 11 discípulos, para pescar também. Mas qual foi o resultado, irmão? O Senhor apareceu ali e falou: você não precisa mais pescar. Ele falou: eu vou voltar ao trabalho, não quero ser mais
Não quero mais saber de evangelho, não quero saber mais do Senhor, de seguir Senhor. Eu vou pescar, voltar para o meu trabalho. Mas ali o Senhor mostra para ele, o Senhor apresenta para ele que nada, não precisa pescar. A comida já está pronta. Ali já tinha peixes na beira, né, da praia, para eles poderem comer. E na voz do Senhor você irá sempre pescar. O Senhor irá sempre te suprir. Irmãos, essa passagem mostra que Pedro era uma pessoa precipitada, uma pessoa que desanimava também. E aí você fala, poxa, esse Senhor esqueceu de Pedro, né? Você viu ali no Getsêmani, como ele cortou a orelha de Malco, do servo do sumo sacerdote. Mas aí o Senhor foi lá e restaurou aquela orelha, reconstituiu a orelha do servo lá, de Malco. Ele muito precipitado, usou até era temperamental, era forte no seu temperamento, gostava de brigar, gostava de discutir. Aí você fala, o Senhor esqueceu de Pedro. O Senhor morreu e na sua ressurreição deixou de lado Pedro. Você pode perguntar para você também, poxa, o Senhor esqueceu de mim. Eu sou tão rápido, eu sou tão temperamental, eu não posso reunir, eu não quero mais reunir, não tem jeito para mim. Você não já se perguntou isso? Eu quero desistir, eu não quero mais reunir, não quero estar mais junto com os irmãos. Mas pergunta isso, antes de você desistir, antes de você falar, não quero mais reunir, não quero estar mais junto com os irmãos, pergunte ao Senhor, interrogue ao Senhor, Senhor, o Senhor quer que eu desista? O Senhor quer que eu deixe de reunir? Você já perguntou isso ao Senhor? Garanto que o Senhor vai te responder, você é um ministro do Novo Testamento, eu posso contar com você, eu quero contar com você. E aqui mostra, irmãos, que nós somos Pedro, mas o Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolheu, né? Para o quê? Para hoje temos uma vida corporativa, uma vida coletiva, uma vida da igreja. E o Senhor, você vê como o Senhor é misericordioso. Essa passagem é única na Bíblia, só tem no livro de Marcos, o capítulo 16, o verso 7. Vamos ler, irmãos, todos nós? Marcos 16, o verso 7. Fala assim, mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis como ele vos disse. Olha, interessante. Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro, essa passagem é única, e a Sandro, e a Tito, e a Charles, o Senhor está nos chamando, e a você, e a Maria, e a José. Ou seja, o Senhor chamou os discípulos, mas chamou também Pedro. E esse Pedro, irmãos, ele foi transformado o encher do Espírito, ele se encheu do Espírito ali no Pentecoste, aquele Pedro temperamental, precipitado, impulsivo, agora estava falando por meio do Espírito, estava agindo pelo Espírito, não mais negava o nome do Senhor, foi preso por causa que ele professava, ele confessava diante ali dos fariseus, dos escribas, diante ali dos políticos romanos, o nome do Senhor. E esse Pedro, depois do Pentecostes, você vê, ele se levantou ali como uma liderança, líder, e ele anunciou o Evangelho, falou sobre a economia de Deus, sobre a pessoa de Jesus, e mais de 3.000 pessoas se converteram. E graças ao Senhor ali, teve algo maravilhoso nessa terra, que foi o surgimento da igreja em Jerusalém. Então, irmãos, para a gente terminar, vamos ler Hebreus agora, para a gente concluir. Hebreus, essa parte, né? Hebreus, capítulo 11. Não se sinta desanimado, irmãos. Como Pedro também desanimou depois que o Senhor morreu, ele foi pescar. Mas o Senhor o chamou. O Senhor está te chamando para ser ministro dessa nova aliança, ministro do Novo Testamento e herdeiros de uma herança maravilhosa. Olha o que está à nossa frente, uma herança, o reino milenar, a nova Jerusalém. Não desista. Então vamos ler, irmãos, uma outra passagem de um servo do Senhor maravilhoso, chamado Moisés. Hebreus 11, o verso 24. Fala, pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, isso aqui me toca muito, ele abandonou o Egito. Abandonou o Egito, abandonou as riquezas do Egito. Fala, poxa, a Bíblia aqui fala do opróbrio de Cristo por maiores riquezas. Aqui fala também de prazeres transitórios do pecado. Ué, mas que pecado que ele vivia?
O Egito ali, ele teve toda a educação, todo o conhecimento que o mundo secular poderia dar, foi dado a este Moisés, mas ele recusou toda. Ser chamado filho da filha de Faraó. Né? Ele recusou. Ele recusou o Egito, recusou a educação do Egito, para o quê? Que ele contemplava o galardão. Hoje, irmãos, como diz aqui, Hebreus 12, 22, vou ler aqui para os irmãos, olha que coisa maravilhosa falar. Mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e às incontáveis hostes de anjos, à universal assembleia, à igreja dos primogênitos, arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Nós somos a igreja hoje dos primogênitos. Nós temos a primogenitura, irmãos. Não vamos ser como Esaú, que trocou a sua primogenitura por um repasto, por um prato de lentilha. Vamos, irmãos, ter a prioridade, a primazia de seguir ao Senhor para termos a sua herança. Um outro exemplo, rapidinho, só para falar para os irmãos, é o exemplo de um irmão do século XVIII, XIX, tem vários irmãos que foram totalmente consagrados ao Senhor e mudaram a história da igreja, incendiaram com o fogo do Espírito aquela época, irmãos. Um irmão chamado Guilherme Carey. Esse Guilherme Carey, ele era ele gostava de botânica, gostava de catar ninhos de passarinho, levar esse passarinho para dentro de casa. E aos 20 anos, ele ali não era considerado muito inteligente, era considerado uma pessoa não muito capaz, mas ele tinha um espírito idômito, inconquistável, porque aquilo que ele iniciava, ele ia terminar pela misericórdia do Senhor. E esse irmão, Guilherme Carey, ele, depois, aos 20 anos, se tornou sapateiro. E ele colocava, lá onde ele trabalhava como sapateiro, ele colocava o mapa mundi, você tem a ideia. E nesse mapa mundi, ele fazia a análise exata da população de cada parte do mundo, a análise exata de cada parte do mundo, a flora e a fauna e as características dos habitantes. E ali tocava no coração dele, ele ali na Inglaterra, que ele queria evangelizar os povos pagãos na qual o evangelho não tinha chegado ainda. E o que tocou no coração dele? Ir para a Índia, evangelizar a Índia, os hindus. E esse irmão, quando ele se converteu, mesmo não sendo muito capaz, olha só, mas pela sua persistência, sua perseverança, ele aprendeu o latim, o hebraico e o grego. Ele lia a Bíblia, os irmãos têm a ideia, diariamente em latim, hebraico e grego. Aí ele foi se familiarizando com as línguas. De tal ponto, irmão, que esse irmão, quando ele decidiu pegar um navio na Dinamarca para ir para a Índia, a sua esposa e seus filhos não quiseram. Mas ele, no dia da partida, um missionário convenceu a sua esposa e seus filhos a irem com ele para a Índia. E esse irmão, ele era totalmente, você viu, ele abandonou tudo, né? Abandonava até a esposa e os filhos para pregar o evangelho. E esse irmão, ele escreveu dicionários em hindus, né? Ele escreveu sobre flora, sobre fauna da Índia. Ele escreveu muitos livros. A capacidade dele foi aumentando porque ele cria no Senhor. E ele escreveu a Bíblia, meus irmãos têm a ideia, em 30 línguas distintas. Ou seja, esse irmão Guilherme Carey, ele evangelizou, ou seja, ele evangelizou por meio da palavra de Deus, por meio da Bíblia, traduzida na língua sânscrito, na língua indiana, em vários dialetos indianos. Ele evangelizou 1/3 da época dos habitantes da terra. Um ministro do Novo Testamento. Que sejamos também esse ministro do Novo Testamento. Que você, em sua casa, não desanime, mas anime-se. O Senhor, o ministro, está dentro de você. Assim você, como um Pedro, você pode se tornar útil ao Senhor. Uma pessoa de frente na obra do Senhor. Boa noite, que o Senhor possa te abençoar. Que o Senhor possa dispensar vida para dentro do seu ser. Que você, como primogênito do Senhor, nós, como a igreja dos primogênitos, possamos herdar a sua herança, estarmos cheios do Espírito e sermos reino de sacerdotes com o Senhor no reino milenar. Jesus é o Senhor. Abraço.
teus braços percebi o amor que reservaste a mim. Nele posso confiar, Deus bendito, nunca falharás. O que antes conheci era sufocante ilusão. Pela cruz me volto para ti, a verdade me libertará. Mesmo que seja contrário ao que sinto, mesmo que seja difícil aceitar, vou confiar nos teus planos e caminhos. A verdade me libertará. Mesmo que seja impossível aos meus olhos, ou quando penso que não vou aguentar, penso por força e vitória em teu nome. Deus bendito, nunca falharás. Em teus braços percebi o amor que reservaste a mim. Nele posso confiar, Deus bendito, nunca falharás. O que antes conheci era sufocante ilusão. Pela cruz me volto para ti, a verdade me libertará. Mesmo que seja contrário ao que sinto, mesmo que seja difícil aceitar, vou confiar nos teus planos e caminhos. A verdade me libertará. Mesmo que seja impossível aos meus olhos, ou quando penso que não vou aguentar, peço por força e vitória em teu nome. Deus bendito, nunca falharás. Mesmo que seja impossível aos meus olhos, ou quando penso que não vou aguentar, peço por força e vitória em teu nome. Deus bendito, nunca falharás.